Como eu falei no último vídeo que eu postei, que foi a parte 1 desse vídeo, acabou que o vídeo ficou muito extenso e eu queria dar as 20 dicas em um vídeo só que ele ficou com mais de 30 minutos. Então eu dei algumas dicas na primeira parte e estou aqui para dar continuidade e gravar a segunda parte. Eu espero que vocês gostem, eu peço para que vocês compartilhem com seus amigos caso vocês achem interessante esse vídeo, para que vocês curtam aqui, porque aí o YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo, que é um conteúdo que agrega, e recomenda o meu vídeo para mais pessoas, e assim eu consigo crescer o canal, crescer o Instagram muito mais rápido, e isso me ajuda demais, porque assim, é bom, né, pra valorizar meu trabalho. Fiquem aí com o vídeo, eu nem fiz nenhuma apresentação nem nada, porque como eu disse, eu continuei gravando como se fosse um vídeo só, e eu mesma decidi cortar em 2 partes na edição, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo. Agora vamos para as dicas específicas e vamos começar com as dicas para introdução. A minha primeira dica para introdução é usar palavras do recorte temático na introdução, ou, melhor ainda, né, usar sinônimos das palavras do recorte temático. O que é o recorte temático? É aquela frasezinha tema que o Enem nos dá. Então, por exemplo, ele não coloca lá violência contra a mulher como tema. Ele coloca a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Então, ele escreve uma frasezinha pra gente discutir, certo? Então, tente usar aquelas palavras, ou melhor ainda, os sinônimos dela. Por quê? Porque isso garante, ou pelo menos força para que você fique dentro do tema, para que você não tangencie o tema. Não tem como você escrever só sobre a violência contra a mulher se você escrever explicitamente a palavra persistência lá na introdução, entende? E até eu já falei aqui em alguns vídeos, é totalmente diferente você escrever sobre a violência contra a mulher e você escrever sobre a persistência da violência contra a mulher. Eu tô usando esse exemplo aqui porque foi o que veio na minha cabeça, mas isso é em todos os temas. Então, quando você coloca a violência contra a mulher, eu posso discutir as causas da violência contra a mulher, as consequências da violência contra a mulher, sobre medidas para acabar com isso. Quando você coloca a persistência da violência contra a mulher, você me direciona para o que tá acontecendo que, mesmo com tantas medidas, mesmo com Lei Maria da Penha, mesmo com Delegacia da Mulher sendo criada, mesmo com medidas protetivas, a violência contra a mulher continua, persiste existindo, entende? Então tem um sentido diferente. Então a minha dica é usar sinônimos das palavras do recorte temático, principalmente na introdução. É bom você tentar trazê-las ao longo do texto também, pra ficar o tempo todo, né, mostrando pro corretor, olha, eu não tô tangenciando o tema. Mas também não colocar demais, pra não ficar repetitivo e você ficar repetindo tanto que ficar sem espaço pra argumentar. Então por isso que eu recomendo principalmente na introdução. É legal também você tentar fazer isso na introdução da conclusão, que no caso é o primeiro período do último parágrafo da redação, né? O primeiro período da conclusão do texto. A próxima dica da introdução é deixar os núcleos de argumentação evidente. Quando eu falo núcleo de argumentação, para quem ainda não assistiu às videoaulas aqui do curso, né? Do curso, entre aspas, que eu dou aqui sobre redação, é basicamente a síntese do que você pensa. Então, por exemplo, você vai escrever sobre a persistência da violência contra a mulher. E aí você vai colocar 2 causas da violência contra a mulher continuarem persistindo na sociedade. E aí você acha que uma das causas é que, apesar de todas as medidas que têm se adotado, elas ainda não são efetivas, então precisam criar mais medidas. E a segunda causa que você acha é porque, apesar de todas as medidas que estão sendo criadas, né, para poder acabar com a violência contra a mulher, muitas mulheres ainda não denunciam por medo. Então você vai sintetizar essas 2 argumentações que você vai discutir no seu desenvolvimento. Lá você vai explicitar mesmo o seu ponto de vista, vai defender a sua argumentação, vai trazer um repertório para sustentar sua argumentação. Na conclusão, você vai simplesmente sintetizar. Você vai colocar assim, portanto, é necessário que medidas sejam tomadas para que as 2 principais causas do percalço sejam resolvidas. Daí você coloca, por exemplo, 2 pontos. Aí você coloca as 2 causas, né? Eu já até esqueci o que eu falei, mas enfim, você vai só resumir isso e aquilo. Pronto, acabou. E aí você vai discutir o isso e o aquilo aprofundadamente no seu desenvolvimento. Agora vamos para as dicas do desenvolvimento. A primeira dica que eu tenho para dar para vocês no desenvolvimento é para vocês usarem os repertórios mais ligados à ciência nele. Bem, quando a gente tem um tema, por exemplo, violência contra a mulher, a gente pode ter ideias de vários repertórios, né? Tem gente que não tem ideia de nenhum repertório. Mas você pode ter vários repertórios na sua cabeça. Pode vir uma série em que uma mulher apanha e você lembrou e quis colocar na sua redação. Ou pode ser sobre um dado que você lembra que você leu em algum jornal. Pode vir na sua mente também alguma coisa relacionada à história, sobre a cultura machista, enfim.
Então podem vir vários repertórios na sua mente. O que eu sempre recomendo para os meninos é deixarem os repertórios mais lúdicos, digamos assim, para introdução. Por quê? Na introdução da sua redação, você ainda não argumentou nada, você está literalmente introduzindo o que você ainda vai falar. Então não tem muito sentido a gente usar um repertório, por exemplo, sei lá, de um filósofo, de um historiador, algo mais relacionado à ciência, para embasar uma argumentação que a gente ainda não disse, entendeu? Faz sentido? Então, na introdução, deixe para usar, por exemplo, séries, filmes, novelas, livros, né, que sejam mais cômicos, enfim, tirinhas, qualquer coisa do tipo. E assuntos relacionados, repertórios relacionados à história, geografia, física, filosofia, enfim, as matérias que a gente vê mesmo, né, na sala de aula, deixa para colocá-los no desenvolvimento. Óbvio que, por exemplo, Pamela, não veio nenhum repertório desse, mas veio 3 séries na minha cabeça relacionadas ao tema. Aí paciência, né? Você usa uma série no desenvolvimento, no D1, outra no D2, enfim, distribui aí da forma que você achar mais interessante. A próxima dica que eu tenho pra dar do desenvolvimento é pra você argumentar no desenvolvimento do desenvolvimento. Uma coisa que eu vejo muito os alunos pecando é eles argumentando na conclusão do desenvolvimento, no último período. E isso não é legal, porque na conclusão não é o local de você argumentar. O local de você argumentar é no desenvolvimento do desenvolvimento. No miolinho ali, sabe, junto com o seu repertório. Então, eu já passei a estrutura aqui pra vocês, eu acho que foi no de projeto de texto, eu não sei se foi a parte 1 ou a parte 2, mas acho que foi no de projeto de texto. Não faz sentido você argumentar na introdução do parágrafo ou na conclusão do parágrafo, porque eles não têm a função argumentativa. E uma dica legal para vocês se situarem na sua redação é sempre olhar o seu desenvolvimento tem que ser maior do que a introdução e a conclusão do parágrafo. Por quê? A introdução do parágrafo é só para poder adiantar para o corretor sobre o que ele vai ler ali naquele parágrafo. A conclusão do parágrafo é só para poder finalizar o que você disse. Então, como que a finalização ou a introdução pode ser maior do que você disse, entende? Ambos, tanto a introdução quanto a conclusão do parágrafo, eles são meio que um resuminho do que você disse no parágrafo. Como que o resumo pode ser maior do que o que você disse? Tá vendo que não tem lógica? Então, sempre o desenvolvimento do seu desenvolvimento, não só do desenvolvimento, mas também da introdução, da conclusão, enfim, é interessante que ele seja maior. E agora as dicas para o parágrafo de conclusão. A primeira dica que eu tenho para dar é sempre tentar retomar o repertório na conclusão. Se você iniciar a sua redação com repertório, colocar um repertório na introdução do seu texto, é interessante você tentar retomar lá na conclusão, assim, no último período da conclusão, o repertório que você colocou primeiro. Mas se você não iniciou sua redação com o repertório, não tem problema, você pode retomar qualquer um dos outros repertórios. Isso porque o nosso texto funciona como se fosse um círculo fechado, um circuito fechado. Então é interessante que você retome o seu repertório. Próxima dica para conclusão é sempre deixar o detalhamento entre travessões. Isso ajuda demais porque deixa explícito para o seu corretor que você está detalhando. E gente, o detalhamento não pode ser tipo 5 palavrinhas. Quanto mais detalhado for o detalhamento, melhor. É até redundante, né? Mas sim, tenta deixar um detalhamento bem escrito, sabe? Porque, como pode acontecer comigo, né? Algum corretor pode não considerar, mesmo que ele tenha ali 3 linhas de detalhamento, tem corretores que são meio chatinhos, então eles podem desconsiderar. Próxima dica da conclusão. Se você for escrever 2 propostas de intervenção, uma completa e incompleta, obrigatoriamente a completa precisa aparecer primeiro e a incompleta precisa aparecer depois, por uma questão de hierarquia, de o forte, né? O mais completo precisar vir antes. Então, a primeira proposta precisa ter agente, ação, detalhamento, meio modo e finalidade. E a segunda, você pode escolher quais desses você quer colocar. Geralmente eu colocava nas minhas redações agente, ação e finalidade. Eu tirava o meio modo e o detalhamento. E a próxima dica é relacionada à anterior. Se você for fazer 2 propostas de intervenção, a primeira precisa estar relacionada ao D1 e a segunda precisa estar relacionada ao D2, por uma questão também de hierarquia do texto e de progressão do texto. Então, o primeiro núcleo da argumentação que aparece lá na introdução, você vai discorrer primeiro no D1, que vai aparecer primeiro na proposta 1 da conclusão. O segundo núcleo da argumentação, que vai aparecer depois, lá na sua tese, né, na introdução, vai ser discutido depois, no D2, e depois também na proposta 2. Então, é isso. Núcleo 1, desenvolvimento 1, proposta 1, núcleo 2, desenvolvimento 2, proposta 2. Isso, inclusive, mostra para o seu corretor claramente que você teve um projeto de texto. A próxima dica é um erro que o pessoal comete demais e eu sempre falo isso pra eles.
não faça retomada de tese na conclusão generalizada. Tem gente que sabe que precisa fazer, né, uma retomadazinha de tese ali na conclusão, para já não chegar na conclusão de cara atacando as propostas de intervenção, o que está correto. No caso, você precisa fazer uma retomada de tese, que seria o primeiro período da conclusão, né, no caso, a introdução da conclusão. Só que a maioria das retomadas de tese que eu vejo é assim: portanto, fica claro que medidas são necessárias para resolver o impasse. Essa frase que eu acabei de falar para vocês, ela se encaixa em qualquer tema existente na face da Terra. Por quê? Porque é uma retomada geral. Qualquer solução é necessária para qualquer problema da face da Terra, isso é óbvio. Mas, por exemplo, se eu escrevo assim, portanto, fica claro, fica nítido que são necessários subterfúgios para conseguirem amenizar os impactos da imprudência no trânsito no Brasil. Veio aqui na minha cabeça na hora. Tá vendo que essa frase, ela já não serve mais para um tema falando sobre a violência contra a mulher? Porque você usou as palavras do recorte temático, você trouxe o tema para a retomada de tese. Então isso é muito interessante, porque quando você coloca uma retomada de tese ali na introdução da sua conclusão generalizada, parece texto pronto, parece frase pronta, porque ela simplesmente se encaixa em qualquer texto possível. Então tente sempre deixar bem especificados, sabe? Tenta sempre trazer as palavras mesmo do recorte temático, ou melhor ainda, trazer os sinônimos, né, para não ter que repetir as palavras, trazer sinônimos das palavras que apareceram ali na frase que o Enem ou o vestibular trouxe para você, e usar ali. E falando também sobre isso, a próxima dica é relacionada também a essa anterior. Sobre especificar a retomada de tese, especifique também a sua proposta de intervenção, especialmente o seu agente. Eu já falei isso aqui no vídeo de agentes, né, da intervenção, e reforço aqui pra vocês. Não escreva, por exemplo, o governo deve fazer tal coisa, porque o governo, ele é abrangente, sabe? Pode ser o governo federal, pode ser o governo estadual, pode ser o governo municipal, pode ser também a esfera legislativa, a esfera executiva, sabe? O governo, ele abrange tudo. Então especifica, é necessário que os senadores, melhor ainda se você entender um pouquinho de política, né? Mas se não entender, é necessário que o poder legislativo aprove tais medidas, enfim, crie tais leis, é necessário que o poder executivo, é necessário que o presidente, é necessário que o governo federal, o governo estadual faça tal coisa. Não escreva só governo, da mesma coisa família, sabe? O significado de família, ele pode ser muito grande. Então, por exemplo, família pra você pode ser, sei lá, os seus pais, seus irmãos, seus filhos, mas para as pessoas, algumas pessoas pode ser a família toda, tipo, já inclui tios, primas, enfim, eu sei que é uma coisa boba, mas tenta especificar. Portanto, os pais dos adolescentes devem se atentar para o fato de que eles passam muito tempo nas tecnologias, nas redes sociais, né, por exemplo. Não coloca a família deve se atentar, porque a família não especificou. Eu vim trazer uma última dica que, assim, não é nada demais, não é algo nem que os corretores tirem nota na redação, mas eu pensei assim, é uma coisa boba, é uma coisa rápida de ser mudada, é uma coisa que eles podem fazer, assim, de hoje pra amanhã, então não custa nada falar, né? Que é sempre que você for fazer a separação silábica, tipo, você tá escrevendo ali, chegou na margem e você não conseguiu terminar a palavra, não coloque o travessão embaixo da palavra, porque não existe aquele símbolo ali embaixo da palavra. Ele é sempre na frente, né, como se fosse o hífen mesmo. Então, sempre coloque ele ali na frente da palavra. Como eu tô falando, se você colocar embaixo, você... Ai, Pamela, esqueci, coloquei embaixo. Não tem problema. Se for no Enem, não tem problema. Nunca vi falar que os corretores do Enem tiram nota por causa disso. Mas alguns vestibulares mais chatos, tipo USP, Unicamp, algumas particulares que eu já vi, particulares daqui de Goiás também, eles são mais rígidos nessa questão da ortografia, da gramática, e eles exigem sim isso e tiram nota sim. Então já fica aí a dica pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que tenha somado pra vocês. Ele ficou muito grande, por isso eu precisei dividi-lo em duas partes, pra não ficar tão extenso e tão cansativo, mas eu creio que esses dois vídeos, assim, já deu uma boa sintetizada em muitas das dicas que eu dei aqui ao longo do ano pra vocês, e eu tenho certeza que se vocês colocarem em prática todas essas dicas que eu dei aqui pra vocês, tipo, na próxima redação que vocês escreverem, eu tenho certeza que pelo menos uns 840 vocês tiram, no mínimo uns 840, porque o resto, obviamente, a gente precisa de uma boa escrita, né, a pessoa não pode errar tanto a ortografia, precisa de uma boa argumentação, depende também se a pessoa lembrou de bons repertórios, obviamente, mas no mínimo uns 800, 840 a pessoa tira se ela já tiver uma boa estrutura, uma boa proposta de intervenção, conectores, os corretos conectores, evitar repetições, distanciar as repetições, como eu disse pra vocês.
Enfim, como eu disse, espero que isso tenha ajudado. Então, qualquer coisa, eu peço pra que vocês curtam aqui, se vocês não curtiram o vídeo no início, e compartilhem com seus amigos, porque isso me ajuda a crescer o canal. Era isso que eu tinha pra hoje. Um beijo e tchau!